palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da AES, ouvi as suas questões que referiu relativamente aos questionamentos que tinha feito, embora haja aqui algumas falta de respostas que eu ainda iria repetir. Uma primeira questão que eu gostaria de registar aqui é que no Conselho Tarifário, quem lá está é a Direção-Geral dos Consumidores, organismo do Ministério da Economia. Portanto, não há dúvida nenhuma que é o Ministério da Economia, o Governo que lá está. Se o Ministro nomeia, indicam quem quiser, mas é um representante do Governo que lá está. E essa questão é uma questão central, porque a certa altura o Governo está-se a desresponsabilizar duas vezes. Parece que não tem nada a ver com este problema das subidas. Primeiro com a EST e depois, ainda por cima, na Direção-Geral dos Consumidores, não é ninguém do Governo, é alguém independente, que ninguém sabe bem como é que lá apareceu. Não, é alguém do Governo e sob a tutela do Sr. Ministro da Economia. Uma segunda questão diz respeito ao problema se as tarifas não fossem liberalizadas, a situação seria pior. Eu julgo que é necessário fazer umas contas bastante mais globais relativamente a esse processo. Julgo que era necessário inserir todo este problema do que significa ou não haver uma regulação de tarifas, numa empresa pública como fornecedor de referência, com uma preocupação total dos custos regional, evitando e travando até esta questão que permanece de desigualdade de preços entre regiões, prejudicando os mesmos de sempre, prejudicando as áreas de menor consumo, prejudicando aqueles que menos consomem. Portanto, e até ter em conta ou não os lucros que algumas destas empresas vão apresentando, se não era possível haver lucros mais razoáveis e, por outro lado, termos tarifas razoáveis. Portanto, eu julgo que há aqui uma avaliação global que não é fácil de mostrar. O que nós sabemos é que o processo de liberalização das tarifas está a ter estas consequências que estão em cima da mesa, eu insisto, incompatíveis com a competitividade já bastante difícil de um conjunto de setores industriais no nosso país, com as consequências que se adivinham, particularmente num período de crise. Depois gostaria que me pudesse ser mais claro relativamente a uma questão que já tinha dado, de certa forma, aqui uma resposta a uma outra questão colocada pelo deputado Pedro Soares, que é este problema se as pequenas e médias empresas, que vão, a partir de março de 2011, vão deixar de ter mercado regulado, se vão ter ou não garantia de um fornecedor em condições idênticas às das outras empresas. O Sr. Presidente da EST está-me aqui a colocar uma questão, está-me a dizer, bem, há aí um problema de fatores de risco, etc. Bem, então vamos colocar o fornecimento do gás nos mesmos tempos em que, neste momento, estas empresas obtêm crédito. E, portanto, podem ter ou não ter direito a ter gás. Portanto, o Governo, a entidade reguladora, vão garantir que eles vão ter gás e não vão ter gás em condições absolutamente desastrosas, ainda mais desastrosas para a sua economia. E, finalmente, falou-me relativamente às questões em matéria de fornecimento de energia elétrica, mas não me disse a questão essencial. É se a tal portaria, que vai, na nossa opinião, reforça aquilo que já constava dos contratos de aquisição de energia, de garantia, de remuneração da garantia de potência, vai ou não ter tradução nas tarifas de energia elétrica. E se este decreto-lei para a eletricidade pode ou não ter também consequências no aumento das tarifas de energia elétrica. E, portanto, se me diz que não vai haver consequências nenhumas destes dois processos legislativos, governamentais, e, portanto, que as tarifas não vão refletir de qualquer forma nenhuma destas decisões do Governo.